Olha só, a ideia aqui agora, pessoal, é falar um pouco sobre esse fechamento do balanço de energia, né, ou da carga hidráulica, para o escoamento em tubos comerciais. A gente já viu que o balanço de energia, para ele ficar fechado certinho, né, a gente precisa ter aqui então ó, a carga de pressão somado com a carga geométrica em um ponto, ou o que a gente chama de carga piezométrica, né, mais a carga cinética. Tem que ser igual a exatamente essas mesmas quantidades no outro ponto, né, do escoamento. Então aqui carga de pressão, mais carga geométrica, mais carga cinética. E, evidentemente, vai ter uma variação dessa carga, né, do ponto 1 para o ponto 2. Então, a gente está utilizando aí a equação de Bernoulli, né, da conservação da energia em termos de carga hidráulica aqui. E aí, o grande problema para a gente agora é fazer a determinação dessa perda de carga, né? Então, para a gente poder fazer isso, a gente pode fazer pelo menos de duas maneiras, né? Então, eu vou traçar aqui uma seta aqui, uma outra seta aqui. E aí, eu vou colocar aqui agora, ó, essas duas formas que a gente pode estar fazendo isso, né? Então a gente pode fazer o cálculo da perda de carga utilizando a equação que a gente tem aqui, que é a mais conhecida, né? A gente já trabalhou bastante com ela, que a perda de carga então é o fator de atrito F, multiplicado pelo comprimento sobre o diâmetro do tubo, multiplicado pela carga cinética do escoamento, né? Então tá aqui. Essa equação aqui, né, você já conhece, é a equação universal da perda de carga, ok? A equação de Darcy. Então essa é uma maneira. Eu sempre posso utilizar essa equação aqui para fazer isso. Eu vou só fazer uma divisão aqui. Fazer um tracejado aqui para fazer uma divisão e deixar essas duas equações que eu vou colocar bem separadinhas. E é uma outra forma de eu fazer isso, e aí, lembrando, tá? Isso que eu estou fazendo aqui, eu estou falando exclusivamente para fazer a determinação dessa perda de carga aqui, ok? Dessa perda de carga, para fechar o balanço de energia em tubos comerciais, ok? Em tubos comerciais. Então isso vai englobar basicamente quase todos aí os seus projetos de hidráulica, né, aplicadas. Então quase todos os tipos de escoamento práticos de hidráulica, eles vão cair naquele escoamento que a gente sabe que é o mais comum, né, que são os escoamentos turbulentos e que são hidraulicamente mistos, né, ou de transição. Ok? Então tá lá, equação universal para fechar o balanço de carga. E eu também posso utilizar então uma equação comercial, né? Ó. Então lembra, essa equação universal ela é uma equação que ela surgiu, né, por conta da análise dimensional, né? E eu estou falando exatamente da natureza do fator de atrito, né? O fator de atrito a gente determina ele através da análise dimensional do escoamento. Já essa outra equação que eu vou colocar aqui, que é uma equação exclusiva para tubos comerciais, ela é uma equação empírica, né? Então a perda de carga ela pode ser calculada como sendo então 10,65 multiplicado pela vazão, né, ou pela vazão do escoamento, elevado ao expoente 1,85, ok? Tudo isso aqui dividido por um coeficiente C, ok? Um coeficiente C elevado também a 1,85, vezes o diâmetro D elevado a 4,87, ok? E eu tenho que multiplicar tudo isso aqui pelo comprimento do tubo, né? Porque eu quero a perda de carga distribuída em um comprimento de tubo qualquer. Aqui, então eu tenho o L aqui, né? Nessa equação de perda de carga. E evidentemente eu também tenho o L aqui nessa equação de perda de carga. Nas duas equações, se eu pegasse esse L aqui, quer dizer, dividisse toda a equação por L, eu teria aqui desse lado aqui a perda unitária, né? E aqui também eu teria a perda unitária, ok? Essa segunda equação aqui, então, é a equação de tubos comerciais. Então, vou colocar aqui a equação. Então, uma vez que eu chamei essa daqui de equação universal, só para ter um nome para ela, eu vou chamar essa daqui de equação comercial, ok? Equação comercial. Aí, essa é a famosa, né? Famosíssima equação de Hazen-Williams. Ok? Então, a natureza, né? A origem das duas equações, elas são equações diferentes, né, com relação à sua origem, enquanto que a determinação da equação universal, né, você tem uma argumentação da física, né, e aí mais especificamente para fazer a determinação, para poder fazer, para poder determinar, né, esse fator de atrito, a gente faz uma análise dimensional da perda de pressão no sentido do escoamento. Essa outra equação aqui, ela é completamente determinada através de dados experimentais, né, então uma equação completamente empírica. Então o que vai acontecer agora? Ambas podem ser utilizadas, então, para fazer o cálculo da perda de carga. A equação comercial ela é bastante prática, né? Porque aparentemente ela é um pouco mais simples, né? Acho que talvez a dificuldade que você vai ter, de repente, em fazer empregar ela para você poder fazer o cálculo da perda de carga é porque você tem que ficar pegando algumas dessas variáveis aqui e elevando a expoentes fracionários, né? Por exemplo, aqui aparece a vazão elevada a 1,85, diâmetro elevado a 4,87, então às vezes pode ser que você se perda aí na hora de fazer essa continha. Agora,
A equação universal, não, a equação universal ela tem expoentes aqui inteiros, né, bonitinhos, né, velocidade ao quadrado e tudo mais. Então, aparentemente ela vai ser mais simples. No entanto, para você fazer o uso da equação universal, você precisa de uma equação que determine o fator de atrito. Então, para isso a gente vai precisar de uma outra equação. Então, além da equação de Darcy, né, para fazer o cálculo da perda, você precisa também de uma equação para fazer o cálculo do fator de atrito. A mais empregada, que funciona para praticamente todos os casos, é essa daqui, ó. O fator de atrito, então, ele vai ser 0,25. Vai ser o meu numerador, né? E aí o denominador ele vai ser um pouquinho comprido, né? O logaritmo, no logaritmo de base 10, tá? De, aqui, ó, a rugosidade do tubo, dividido por 3,7 vezes o diâmetro, mais... Ok? Então isso aqui tudo é o argumento desse logaritmo de base 10, né? 5,74 sobre o número de Reynolds elevado a 0,9, né? Então fecha o argumento do logaritmo. Então, olha, estou calculando o logaritmo de base 10 de toda essa soma de fração aqui. E aí depois ainda vou elevar o valor desse logaritmo ao quadrado. Ok? Então você vê, eu tenho essa equação aqui, a equação, se vocês olharem lá no livro do professor Porto, né? Essa equação de Suomi, né? A equação de Suomi é o que a gente vai utilizar, então, para poder fazer o cálculo do fator de atrito. Então, aparentemente aí você vai ter que fazer uma escolha, né? Qualquer exercício você vai conseguir tanto resolver utilizando a equação universal, quanto utilizando a equação comercial de Hazen-Williams. Claro, eu estou falando que qualquer exercício, né, de hidráulica, de condutos forçados, em que você está trabalhando com tubos comerciais. O que seriam os tubos comerciais? Esses tubos cujos materiais são os materiais típicos que você encontra no mercado, e também que os diâmetros são os diâmetros típicos que você encontra no mercado. E especificamente, né, eu estou falando aí, se eu estou falando de Hazen-Williams, utilização de Hazen-Williams, a gente está pensando aí em tubulações com um certo diâmetro mínimo, né, exigido, que seria o diâmetro de 4 polegadas, pelo menos, né? Então, para diâmetros menores do que 4 polegadas, provavelmente aí você deve estar trabalhando então com uma instalação predial, né, e não com um sistema de abastecimento de água. E aí você tem um outro conjunto de equações que são muito parecidas, né, mas que são um pouco diferentes aí dessa equação de Hazen-Williams. Então aqui, eu acho que só vale destacar agora o seguinte, né, na equação universal, então, o fator de atrito ele é um número adimensional, portanto não tem dimensão nenhuma, né, mas, deixa eu colocar aqui, destacar aqui, o comprimento, evidentemente, no comprimento do tubo em metros, né, sempre em metros. Diâmetro, também vale a pena, né, por mais que alguns exercícios aí vai te fornecer o valor do diâmetro em polegadas ou em milímetros, sempre converte ele para metros, né, para fazer o uso da equação, colocar sempre no Sistema Internacional de Unidades. A velocidade média de escoamento metros por segundo, né, e a aceleração da gravidade, aí acho que 9,8 é uma aproximação suficientemente boa, né, metros por segundo ao quadrado. Já que na equação comercial de Hazen-Williams, ela não aparece a velocidade média de escoamento, mas de maneira indireta ela aparece porque a gente tem aqui a vazão do escoamento, né? Então é muito comum também que os exercícios apresentem aí a vazão em litros por segundo, né? Ou, sei lá, metros cúbicos por dia, metros cúbicos por hora. E aí você sempre coloca no Sistema Internacional de Unidades, né? Que é o metro cúbico por segundo. Então só para destacar o que é importante aqui. Então aqui basicamente a velocidade média, vale a pena você ter ela sempre em metros por segundo, né? E aqui a vazão, né? A vazão sempre em metros cúbicos por segundo. Ok, a vazão em metros cúbicos por segundo. O diâmetro em metro, comprimento em metro, ok? Esse C aqui, ele tem unidade de medida também, tá? O C, ele é metro elevado a 0,367 por segundo. E quer dizer, é uma unidade absolutamente esquisita, você nem vai ver isso nas tabelas, tá? E aí, vale destacar que esse C, vou colocar aqui de roxo. Esse C aqui, ó, é o coeficiente de Hazen-Williams, né? Coeficiente de... Vou colocar H, coeficiente de Hazen-Williams, vou colocar assim HW, tá? Coeficiente de Hazen-Williams. Esse coeficiente de Hazen-Williams, ele é um número, né, que vai depender, então depende do material do qual é feita a tubulação. Então, se o material da tubulação for, sei lá, por exemplo, um tubo de PVC, né, ou se de repente ele é um tubo de PAD, um tubo de concreto, né, de aço soldado. Então, cada tipo de tubulação ela vai ter um valor aí de coeficiente de Hazen-Williams que você vai encontrar facilmente em alguma tabela que você vai encontrar em qualquer livro de hidráulica, né? E, já falando aqui então da equação universal, o fator de atrito, para você calcular ele, você vai usar então essa equação de Suomi. E essa equação de Suomi, ela depende basicamente de duas coisas, né? Então, o escoamento turbulento de transição, ela vai depender então desse epsilon aqui, que é a rugosidade, né? Rugosidade. A altura de rugosidade, né? Média. E também depende do material, né? Também depende do material. Cada material vai apresentar um valor de altura de rugosidade média. Isso a gente já viu nas apresentações, né? Então, você vai ter tanto uma tabela
para você fazer a determinação do epsilon, né, em função do material do tubo, como também você vai ter tabelas para você fazer a determinação do coeficiente C, coeficiente Hazen-Williams, para utilizar a equação comercial. Então, qual que é a melhor, né, qual que eu devo usar para resolver o exercício? Bom, se o exercício não especificar, resolva o problema, né? Ele vai deixar claro isso, né? Principalmente nos exercícios do professor Porto lá. Ele vai deixar claro, utilize a equação universal ou utilize a equação de Hazen-Williams. E às vezes até ele faz o seguinte, ele pede para você fazer das duas formas e comparar os resultados, né? Quer dizer, calcula o erro aí, né? Qual é o erro que você comete ao utilizar a equação comercial ao invés de usar a equação universal, né? Então, na dúvida, se você tem dúvida se você pode usar um ou outro, a equação universal sempre vai funcionar, sempre vai funcionar. Já a equação comercial, ela é bem específica para tubos comerciais, né? E especificamente Hazen-Williams, se a gente estiver falando, então, do cálculo, né, de perda de carga para tubos comerciais em sistemas de abastecimento de água, né, que você vai ter esses diâmetros aí maiores do que 4 polegadas, ok? Então é basicamente isso. Então você pode usar qualquer uma das duas para resolver os problemas, a não ser, é claro, que o exercício ele exija que você use uma ou outra, né, se ele especificar isso para você, ou até mesmo para você fazer uma comparação entre as duas coisas. Beleza? Então, por enquanto é isso, e aí a gente vai ver uns exemplos também, ok? Comentar um pouco os exemplos, tentar destrinchar os próprios exemplos do livro, né? Dá pra gente comentar muita coisa sobre eles, e ir um pouco além daquilo que tá lá no livro escrito, né? E poder pensar um pouquinho sobre aquilo e refletir. Até mais.